É isso. Não será, amiga, que a gente vai te defender, fica tranquila. Olha, vamos para o nosso próximo assunto, falando ainda sobre a maior repercussão nacional hoje em dia, que é o caso da adultização das crianças, né? Aquele processo contra o Ítalo Santos e outras pessoas que daqui a pouquinho, minha gente, a gente com certeza vai encontrar outras pessoas que fazem a mesma prática de Ítalo Santos aí nas redes sociais. Olha, a AGU pede que Meta exclua os chatbots que promovem erotização infantil. E isso tem que acontecer já. Explica isso pra gente, ô Valdelúcio. Exatamente, viu, Ellen? A Advocacia Geral da União, a AGU, entrou com um recurso, então, para que a Meta, e a gente destaca aqui que a Meta é a responsável por gerenciar e estar justamente ali no desenvolvimento das principais redes sociais atualmente no mundo, que ela, então, faça a retirada desses robôs de inteligência artificial que simulam a aparência infantil e realizam diálogos com conteúdo sexual. As redes sociais, então, são o Instagram, Facebook e o WhatsApp. A empresa tem 72 horas para excluir os robôs e esclarecer quais medidas têm sido adotadas para evitar que crianças e adolescentes tenham acesso a conteúdo sexual e erótico. No ofício enviado à Meta, a AGU disse que os chatbots criados por meio de ferramentas Meta IA promovem a erotização infantil. O órgão também acrescentou que as plataformas da Meta estão disponíveis para menores de idade a partir dos 13 anos e não existe nenhum tipo de filtro para verificar a idade dos usuários entre 13 e 18 anos. O tema sobre a erotização veio à tona, como a Ellen bem pontuou, após a denúncia ali realizada pelo influenciador Felca, denunciando esses perfis que usam crianças e adolescentes para promover a adultização infantil. Essa que a gente trouxe, inclusive, ontem também a pauta de que o próprio Congresso tem se mobilizado. A expectativa é que ainda essa semana aconteça uma audiência onde vão ser discutidos alguns projetos de lei para justamente tornar as sanções mais duras para quem pratica esse tipo de crime, porque como a gente está falando aqui de crime, a adultização infantil, a erotização infantil é um tema que realmente está neste momento em alta e agora então acontece mais essa ação por parte da Advocacia Geral da União pedindo a exclusão desses tipos de robôs que também promovem a erotização infantil. A empresa, a Meta, que é responsável aí, como a gente disse, por justamente operar as principais redes sociais que nós temos acesso, ainda não se pronunciou a respeito desse ofício que foi enviado e nem se realmente vai cumprir a solicitação da AGU. Bom, vamos acompanhando, né? Se Deus quiser, isso vai acontecer, que a Meta vai excluir esses chatbots. É algo que precisa ser feito, é preciso estabelecer uma regra nesse sentido, porque as nossas crianças estão sendo afetadas por causa dessa adultização, dessa erotização tão cedo, né? Olha, ontem eu estava assistindo uma reportagem da Camilinha, que é essa menina que é uma das adolescentes, crianças adolescentes, que ficam ali naquele reduto horroroso ali do Ítalo Santos. E ela simplesmente, minha gente, é tão triste, ela simplesmente defende ele com unhas e dentes. Mas a gente entende, infelizmente também nós entendemos, de onde ela veio. Ela estava à margem da sociedade e ela não tinha nenhuma outra referência, seja familiar, seja de sociedade, de estudos, de conhecimento. Então o Ítalo deu para ela ali, né, uma vida nova. Ela conseguiu estar ali nas redes sociais, colocar um silicone, ter dinheiro, fazer o que quer. Só que sem base familiar, sem entender o que de fato é verdadeiro, sem entender o que de fato é importante para ser um ser humano. E aí ela simplesmente defende ele porque ele fez essas coisas por ela e ela é feliz por causa daquilo. Então é muito triste, ela não consegue dimensionar o horror que vai ser a vida dela por causa dessa erotização, dessa adultização. Para vocês terem noção como as crianças não conseguem entender a gravidade disso. E apenas agradecer por alguém ter tirado ela da margem ali da pobreza. Então isso é muito sério. É preciso urgentemente que a Meta faça alguma coisa, que proíba esses chatbots, que proíbam essas publicações que erotizam as crianças e que sim o Congresso, o governo faça alguma coisa e que seja genuíno.
e que seja realmente para defender as crianças, que não seja apenas para se promover, porque muita gente também vai aparecer para se promover com esse caso, tá? Muita gente vai querer fazer alguma coisa porque está surfando na onda, mas não é genuíno. E o que a gente quer é que seja de coração, de fato, para transformar a vida dessas crianças e protegê-las, né, Nay? Isso é uma coisa que nos incomoda muito. Sem sombra de dúvida, Ellen. A pauta é extremamente necessária. O nosso país precisa estar posicionado. Nós vivemos muitos conflitos em muitas áreas. E a justiça tem se posicionado em muitos aspectos, muitas vezes até de maneira excessiva e aí abusando do poder. Mas existem causas que precisam muito dos olhos dos nossos governantes, que precisam muito da sensibilidade das pessoas que deveriam lutar pelo direito das nossas crianças e dos adolescentes, de quem está no poder e pode mudar as leis. Então essas pessoas precisam trabalhar para que isso aconteça. É excelente o posicionamento do nosso país, o pedido para que realmente esse tipo de coisa seja retirada da internet, como os chatbots, enfim. Mas o mais importante, eu sempre falo aqui, falei ontem e repito hoje, enquanto não há um posicionamento político efetivo, prático, porque isso vai levar um tempo até que realmente tenha uma atitude efetiva, prática e isso chegue na nossa casa, precisamos defender os nossos filhos enquanto família. Pai, mãe, muitas vezes os pais também acabam absorvendo, querendo e gostando disso, porque isso traz um certo dinheiro, um poder econômico para a família. Mas o preço é muito caro. Isso vai custar a alma do seu filho e da sua filha. Não venda, acolha, viva com dignidade. Não permita que o seu filho seja explorado dessa maneira, mesmo que você precise viver uma vida mais simples para isso. O trabalho dignifica o homem. Ensine o seu filho sobre isso. Trabalhar, estudar, galgar degraus, viver os processos e se estabelecer. Não existe vida fácil. Não existe nada sem que haja um preço. Tudo tem um preço. E alguns preços são altos demais. Não queira que seu filho pague essa conta. Esteja de olho, se posicione, veja o que seu filho está vendo na internet. É chato, é difícil, é complicado. Eles não vão querer porque eles só entendem que querem usar o celular. É difícil, você vai ter que insistir. Às vezes você vai se estressar, mas é o meu e o seu papel. Cuidar para que os nossos filhos sejam o menos atingidos possível por esse tipo de coisa e se tornem pessoas saradas, curadas, que possam viver suas vidas independente dos pais no futuro, com saúde mental, com equilíbrio e fora de um contexto de erotização, de sexualização, de adultização e todas essas coisas terríveis que acabam degenerando o cérebro das nossas crianças, destruindo o psique e gerando aí no futuro ainda problemas maiores e terríveis. Valdelúcio. Verdade, viu, Nayana? A gente vai aguardar então